Para você chegar em altos níveis de comunhão com o Espírito Santo, há um preço. As pessoas acham que é simplesmente orar, jejuar. Não, vai muito além disso. É muito mais que isso. Para você ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo, você precisa entender que Deus vai querer de você tudo. Ele vai requerer de você tudo. E você precisa estar disposto a buscá-lo de todo o coração. Porque a Bíblia diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E para você chegar a ter uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, você vai entender, quando você chegar nesse nível, que não basta apenas orar alguns minutos, não é apenas fazer algumas campanhas de jejum, frequentar todos os cultos. Para você ter uma comunhão profunda e real com o Espírito Santo, é muito além. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para que você entenda. Imagine se o seu pastor estivesse com você às 24 horas do dia. Imagine se o seu pastor, ou um homem ou uma mulher de Deus, te acompanhasse nas suas 24 horas do seu dia. Agora imagine também se esse homem, se essa mulher, se essa pessoa de Deus, vamos dizer assim, imagine se essa pessoa de Deus convivesse com você. Agora imagine essa pessoa convivendo com você, essa pessoa de Deus. Não apenas um dia, não apenas uma semana, mas um mês, 2 meses, 3 meses. Imagine que aonde você for, essa pessoa de Deus vai junto com você. O que você for fazer, essa pessoa está ali vendo o que você está fazendo. Imagine isso. Seria fácil? Conviver com o seu pastor o mês inteiro, 2 meses inteiros, o tempo inteiro ali com você, vendo tudo que você está fazendo. Isso seria fácil? Só que o Espírito Santo é muito mais que isso. Por quê? Porque uma pessoa pode estar com o seu pastor. Imagine se ele tivesse ali um mês, passando um mês com você, 2 meses, 3 meses, 1 ano ali, o tempo inteiro com você. Não é fácil, né? Só que o Espírito Santo vai além do seu pastor, vai além de uma pessoa de Deus. Por quê? Porque além do Espírito Santo estar o tempo inteiro com você, vendo tudo que você faz, o Espírito Santo ainda consegue ler os seus pensamentos. O Espírito Santo consegue ver a intenção do seu coração. Então, para você ter uma comunhão com o Espírito Santo, saiba, entenda isso, que ele vai estar com você o tempo inteiro. E além de estar com você o tempo inteiro, ele vai estar vendo e lendo os seus pensamentos. E ele vai conhecer a intenção do seu coração. Esse é o segredo. Quer ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo? Você precisa estar disposto a pagar esse preço, a entender e compreender que o Espírito Santo está o tempo inteiro com você. E quando você chega nesse nível, você tem essa consciência que ele está o tempo inteiro com você. Em tudo que você for fazer, ele está ali com você, te observando. E além de observar, ele conhece os seus pensamentos e a intenção no seu coração. Esse é o preço da comunhão. Para você ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo, esse é o preço que você terá que pagar, que os grandes homens de Deus pagaram. Ter essa convicção e certeza que Deus está o tempo inteiro ali com ele. Então, nem todos estão dispostos a pagar esse preço. A maioria das pessoas tem uma vida religiosa. Quando vão na igreja, aí lembra de Deus, aí ora, aí conversa com o Espírito Santo, aí fala com Jesus só ali. Mas acabou a parte religiosa, acabou o culto, elas voltam para sua casa e parece que elas têm amnésia. Elas parecem que Deus não existe mais. Deus estava ali adorando, cantando, falando sobre Deus. Chegou na sua casa, que esquece, parece que coloca Deus no canto e diz: Deus, fica aí, até o próximo culto, tá? E faz o quê? Leva a sua vida como se Deus não existisse. Faz o que quer, faz a vontade da carne, faz a vontade do diabo e vive uma vida longe da presença de Deus. Aí muitos dizem assim: irmã, mas eu oro, eu busco. Por quê? Porque fica se desconectando. O segredo é você se conectar com Deus e não desconectar jamais. Esse é o segredo da comunhão. Quando você começar uma comunhão com o Espírito Santo, não se desconecte. Não leve uma vida como se ele não existisse. Porque quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, você está o tempo inteiro ali, consciente que ele está com você, que ele está vendo o que você está fazendo, que ele está vendo o que você está falando, ele está o tempo inteiro ali te observando e falando com você. E quando você tem esse entendimento dessa comunhão, você está o tempo inteiro ali,
conversando com Ele. Por isso, irmãos, é tempo da igreja se despertar do sono espiritual e voltar a ter uma comunhão real com o Espírito Santo. Como eu falei no último vídeo, o segredo do apóstolo Paulo sobre a comunhão do Espírito Santo, que a gente precisa viver no nosso dia a dia, não apenas falar, mas nós precisamos viver essa comunhão. O Espírito Santo, ele quer ter uma comunhão real e profunda conosco. O Espírito Santo, ele quer nos guiar, ele quer nos ajudar. Por isso que Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, e ele estará convosco todos os dias. É o Espírito Santo que está aqui conosco todos os dias. É Ele, então nós precisamos ter uma comunhão com Ele. Nós precisamos ser cheios do fogo do Espírito Santo. Entenda uma coisa, o fogo não vem sobre o talento, o fogo vem sobre o sacrifício. E se sua vida for um sacrifício vivo para Deus, o fogo do Espírito vai te incendiar e você será uma tocha viva nas mãos de Deus. Mas para isso você precisa ter coragem. Coragem de pagar o preço, coragem de ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Jesus sem limites, sem limitações. É Jesus, é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o nosso ajudador. E a igreja nessa última hora precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. E se você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo, assista o vídeo Quem é o Espírito Santo. Assista também os vídeos sobre as minhas experiências com o Espírito Santo. Se você quer crescer mais espiritualmente, quer se aprofundar mais nessa comunhão com o Espírito Santo, você precisa entender que há um preço. E você precisa estar disposto a pagar esse preço. Não apenas de levar uma vida religiosa, mas de levar uma vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai fazer a diferença no seu ministério. É você deixar o Espírito Santo te guiar por todo o caminho, por todos os momentos, por todas as adversidades que você for passar. Você precisa deixar o Espírito Santo te conduzir a sua vida para o centro da vontade de Deus. Amém? Deus seja louvado. E eu sempre recebo, diariamente, testemunhos de pessoas que assistem lives do ano passado e são curadas. E eu conversei com o Espírito Santo e disse assim, Espírito Santo, o porquê disso? Como é possível pessoas assistir lives do ano passado e ser curadas? E mando testemunho que foram curadas através da live gravada. Aí o Espírito Santo disse, esse é o poder da comunhão. Porque quando a pessoa tem comunhão com o Espírito Santo, as suas palavras não são apenas palavras vazias, mas são palavras cheias do poder de Deus, são espírito e vida. Como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, o Espírito Santo me diz assim, quando você ora, quando você fala, eu fluo através das suas palavras e sou eu que curo as pessoas, mesmo em lives passadas, mesmo em lives gravadas. É o meu poder que se manifesta através de você. Enquanto você estiver com comunhão comigo, tiver essa comunhão comigo, quando você falar, não será apenas você falando, mas serei eu através de você. As suas palavras serão espírito e vidas. Por isso que as pessoas ainda continuam assistindo lives gravadas e continuam recebendo a cura, porque eu que faço, esse é o poder da comunhão. E eu disse, Deus, o Senhor é poderoso, Deus seja louvado mesmo.